Bom, beleza, gente. Na aula passada a gente estava estudando a questão dos casos de congruência de triângulos generalizados, tá? Só relembrando aqui, a gente já tinha definido da outra vez, né, o que era um ponto ideal. A gente definiu um ponto ideal como sendo, na verdade, um representante da classe de equivalência de um feixe de retas paralelas em uma mesma direção. Então a gente pensa nele como se fosse um ponto no infinito, né? Bom, quando a gente pode pegar um ponto ideal e dois pontos ordinários, ou dois pontos ideais, um ponto ordinário, para formar o que a gente chama de triângulos generalizados. Então, por exemplo, um triângulo generalizado da forma AB ômega, onde esse ômega aqui é um ponto ideal, é um triângulo da seguinte forma. A gente tem o segmento AB aqui, ou melhor, posso pensar assim. Eu tenho meu ponto A, o ponto ordinário, ponto B, um outro ponto ordinário, e eu tenho meu ponto ideal, ômega aqui, que é como se fosse o ponto no infinito, né? Então, o triângulo AB ômega, na verdade, é o triângulo, entre aspas, né? Não é um triângulo de verdade, que tem como lado essa reta A ômega, a reta B ômega e o segmento AB. Ok? Então, na verdade, a gente tem um lado finito aí, o lado AB, e os outros dois lados, na verdade, são duas semirretas, né? Duas semirretas paralelas com um ponto ideal comum, ômega. Quer dizer, essa reta aqui, a reta A ômega e a B ômega, RS, são duas retas paralelas nessa direção ômega. Ok? Bom, a gente estava falando sobre congruência de triângulos desse tipo aí. A gente vai dizer que dois triângulos AB ômega e a linha B ômega são congruentes se acontece o quê? Deixa eu desenhar aqui outro. Então, digamos aqui a linha B ômega. A gente falava que dois triângulos ordinários são congruentes se os lados são congruentes e os ângulos também, né? Aqui a gente tem um problema, porque tem dois lados aqui em cada triângulo que tem comprimento infinito, porque é uma semirreta, né? E este outro ângulo aqui, do ponto ideal, a gente considera ele como sendo zero. Então, o que sobra? Só um lado finito em cada um deles e dois ângulos. Então, a gente vai dizer que esses dois triângulos são congruentes se o lado AB for congruente à linha B', o ângulo A for congruente à linha e o ângulo B congruente à B'. Ok? Bom, na aula passada a gente provou dois casos de congruência para triângulos desse tipo aqui. São os casos. Deixa eu ver. Os casos lado-ângulo e o caso ângulo-ângulo. Ou seja, se eu tiver dois triângulos aqui, onde eu sei que os ângulos são congruentes, então automaticamente o lado finito vai ser congruente também. Isso tem a ver com a questão do ângulo de paralelismo, ele depender só da altura, só da distância do ponto até a reta. Então, só usando esses dois ângulos aqui a gente consegue determinar o lado aqui do triângulo. E também se eu tivesse um ângulo aqui em comum e um lado congruente, a gente consegue concluir que o outro ângulo vai ser congruente também. Também pela questão do ângulo de paralelismo, que depende só da distância do ponto até a reta. A gente provou alguns resultados também envolvendo, na verdade, só trazendo o problema dos triângulos normais para os triângulos generalizados, tá? A gente viu, por exemplo, que o teorema do ângulo externo é válido. Ou seja, se eu tiver um triângulo aqui desta forma,
Então, digamos A, B, ômega. Então, este ângulo externo aqui, ele sempre vai ser maior do que os ângulos não adjacentes a ele do triângulo, tá? No caso, só tem um, né? Só este ângulo aqui. Então, o ângulo externo é sempre maior do que o ângulo interno do triângulo que não é adjacente a ele. E também a gente vê uma versão do axioma de Pasch, que diz o seguinte. Se eu tiver um triângulo generalizado aqui, então. Dessa forma, e eu tiver uma reta cortando um dos lados desse triângulo, então ele necessariamente vai ter que cortar um dos outros dois lados. Então, se tiver uma reta passando por este lado AB, ela vai ter que passar ou pelo lado B ômega ou pelo lado A ômega. E vice-versa, né? Se ela passar por este lado, ela vai ter que passar por este ou por esse. Então, é só uma versão do axioma de Pasch aí para triângulo generalizado. E tem um outro resultado também que a gente vai usar bastante, que também era válido para triângulos ordinários, que era aquele que dizia o seguinte: se eu tenho um triângulo aqui ABC, e eu tenho uma semi-reta que divide um dos ângulos, então ela vai ter que cruzar o outro lado do triângulo. Então, por exemplo, se eu tiver uma semi-reta dividindo esse ângulo A, ela tem que cruzar o lado BC. Isso vale também para esse tipo de triângulo aqui, tá? Então, se tiver uma semi-reta dividindo o ângulo A, ela tem que cruzar o lado B ômega. Se eu tiver uma semi-reta dividindo o ângulo B, ela tem que cruzar o lado A ômega. E vale o seguinte também, se eu tiver uma reta, uma reta paralela, né, essas duas retas aqui, estão incidindo aqui no ponto ômega. Então ela tem que cruzar esse lado AB também. Eu não tenho certeza se a gente mostrou isso na aula passada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a gente não provou. Então vamos provar isso daí, porque a gente vai usar daqui a pouco. Então olha só, eu tenho um ângulo generalizado aqui, A ômega B. Então eu estou pensando no ângulo como sendo o ponto ideal, tá? Uma coisa desse tipo aqui. Então aqui está meu ponto A, aqui meu ponto B, e aqui meu ponto ômega. Quando eu falo que essa reta ela está dividindo o ângulo A ômega B, eu estou falando que esse ponto C ele está no interior deste ângulo e, bom, a reta aí, C ômega, ela está simplesmente dividindo o ângulo, né? Ela está separando a reta A ômega da B ômega em dois semiplanos diferentes. Acho que eu tenho uma definição aqui mais precisa. Ah, sim. Então a gente vai dizer que a reta C ômega divide o ângulo generalizado A ômega B, se a reta C ômega está entre A ômega e B ômega. É o que está acontecendo aqui, né? As duas retas aqui. Deixa eu dar nome para elas. A reta R e a reta S, elas estão em lados opostos em relação a essa reta T. Então a gente diz que essa reta T, ela divide o ângulo A ômega B. Todas elas são retas paralelas, tá? A R, que é paralela a S, que é paralela à reta T. Nessa direção aqui. Então vamos ver esse corolário aí. Então, se a reta T divide o ângulo A ômega B, a T intersecta o segmento AB em algum ponto entre A e B. Alguma ideia como é que a gente pode provar isso? Por que que essa reta aqui ela vai ter que cruzar este segmento?
por causa que a reta T está entre a reta RS, ponto C está entre A e B, envolve um pouco Uhum. disso. Isso, exatamente. Então, olha só, a reta R e a reta S estão em lados opostos da reta T, certo? Então, qualquer segmento que a gente pegar entre A e B, com certeza vai ter que ter um ponto aqui em comum. Então, beleza. Então, o ponto, digamos, é esse daqui. Ponto D. Uhum. Taxônimo de Pasch. Na verdade é só isso, né? Nem precisava ter essa demonstração. Vou até tirar isso aqui. Realmente, é só pela definição de estar em lados opostos. Estava falando de axioma de Pasch aqui, porque a gente podia pensar no triângulo, de repente. Mas enfim. B ômega. Tá, depois eu tiro isso daqui. Tá, o axioma de Pasch, a gente provou também. Triângulo externo, tá. A gente provou os dois casos de congruência e ficou faltando o caso de congruência para triângulos isósceles. Para triângulos ordinários, a gente diz que um triângulo é isósceles quando? Quando possui dois lados iguais. Isso. Então, se eu tiver dois lados congruentes, né? Então, digamos o lado AC congruente a BC. Como é que eu posso definir um triângulo isósceles generalizado? O que significa dizer que um triângulo desse tipo aqui é isósceles? O ponto ômega ali, ele é um ponto no infinito, né? Não tem como Isso, é um ponto determinar. ideal. Eu ia dizer que se a distância A ômega seria congruente a B ômega, mas não tem como determinar isso, né? A distância é infinita, né? Então, aí não vai ser muito útil. Mas olha só, tem uma outra questão do triângulo isósceles, né? Que propriedade que a gente sempre usa dos triângulos isósceles? Ah, os ângulos da base. Isso, exatamente. Os ângulos da base do triângulo são congruentes. E isso aqui a gente pode usar para esse triângulo aqui, né? Então a gente vai dizer que um triângulo generalizado AB ômega, ele é isósceles quando os ângulos da base aqui forem congruentes. Então os ângulos ordinários, né, forem ângulos congruentes. Para triângulos isósceles, a gente tem um caso particular de congruência, que é este caso aqui. Para que dois triângulos isósceles sejam congruentes, basta que a base dos dois sejam congruentes. Então, os lados de comprimento finito têm que ser congruentes. Olha, vamos tentar ver por que isso é verdade. Então, digamos que eu tenho para aqui do lado um triângulo isósceles aqui. Então, este ângulo congruente a este. E um outro aqui. A linha, belinha, ômega linha. Então, este comprimento aqui é congruente a este. Então, como é que a gente pode concluir que os dois triângulos vão ser congruentes, sabendo que a base dos dois é congruente? Então, este lado aqui é congruente a este. Alguma ideia?
não consigo pensar em nenhuma, professor. Olha, Só vamos... com o lado da, só com a base congruente? Essa medida da Isso. base? Isso, a gente sabe que a medida da base aqui do segmento AB é congruente à linha B', e a gente precisa concluir que os ângulos A e A' são congruentes, né? E o B', porque eles são congruentes entre si. A gente tem que usar algum caso de congruência que a gente já conhece. Olha, os casos de congruência que a gente provou foram os casos lado-ângulo e os casos ângulo-ângulo. Então terá que usar lá do ângulo. Lado-ângulo. Como é que a gente pode usar o lado-ângulo aqui? Olha, vamos fazer o seguinte. Se a gente pegar o ponto médio das duas bases, então digamos o ponto M aqui, e aqui o ponto M'. Claro que cada metade aqui vai ser congruente, né? Porque os lados inteiros são congruentes entre si. Aí a gente faz o seguinte, vamos traçar a semi-reta aqui, M ômega, e M', ômega'. Então eu peguei o ponto médio, né? Quer dizer, este lado aqui. Tem a mesma medida que este, tem a mesma medida que esse e que este. O que a gente pode falar dos triângulos AM ômega e BM ômega? Eles são congruentes. São congruentes, né? Agora a gente tem o lado ângulo, lado ângulo. Então isso daqui é congruente a isto. Então a gente pode concluir que este lado aqui, este ângulo aqui vai ser congruente a este. E são ângulos congruentes suplementares, quer dizer que é um ângulo reto. E aqui a mesma coisa. Este ângulo aqui é congruente a este. E daí? Olha, eu sei que esse triângulo aqui, olha, este triângulo aqui é congruente a este, e este outro é congruente a este. Mas como é que eu faço para concluir que este é congruente a esse? Bom, nós tínhamos por hipótese que as medidas a linha AB e a linha B' eram congruentes. Uhum. Então, se foi pego o ponto médio em cada uma delas e gerou triângulos congruentes, significa que o triângulo AM ômega é congruente à linha M', ômega', e por aí vai. Seria isso? Isso, por aí. Então, olha, a gente conclui primeiro que este lado aqui é congruente a este, né? Pela questão do ponto médio e os segmentos originais tinham o mesmo comprimento. E a gente mostrou agora que este ângulo é um ângulo reto. E aqui também. Aí a gente usa de novo o caso lado-ângulo. Lado congruente, ângulo congruente, então este triângulo aqui vai ser congruente a este. Aí pronto. Aí a gente tem a congruência de todos eles, né? Então é isso aí. Só um caso particular, então, de congruência de triângulos isósceles. Pessoal, eu vou pegar uma água ali, só um minuto.
Professor, Oi? vou só fugir um pouco aqui do assunto. Eu não consegui fazer a lista 4. Daí fiquei com 0. A lista 5 não vai abrir para mim? Lista 5. Eu acho que eu não coloquei lista 5 ainda, Cleiton. Deixa eu dar uma Não olhada aqui. colocou? Não, é que ali parece que não foi colocado, só que daí eu fiquei na dúvida agora. Deixa eu ver. Porque ela Semana encerra passada amanhã, eu, né? é que semana passada eu não coloquei nenhuma lista, porque... Ah, não, tá aqui. Semana 7. Mas não tem nada ali. Não. E, Deixa eu e é para encerrar amanhã. Daí. Ah, tá. É que eu não coloquei nenhuma questão aqui. Eu vou excluir essa lista porque eu não tinha exercício para colocar mesmo, tá? Eu Uhum. vou. Deixa eu Eu ter. fiquei. Já fiquei com 0 na outra, daí não fazer outra, daí eu tô lascado. Sim. Mas deixa eu até mudar aqui já. É que eu ia colocar, só que daí eu não consegui pensar em nenhum exercício dessa parte. Eu acabei não colocando. Eu vou mudar aqui para abrir amanhã. Até o dia 3. Mas eu tenho que inserir as questões aqui ainda. Ah, beleza, não, obrigado, professor. Né? Tá. Então, voltando aqui. Bom, vamos falar de bissetrizes então. Bom, a bissetriz de um ângulo normal a gente sabe o que é, né? É uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Agora, como é que a gente pode definir uma bissetriz de um ângulo do tipo A ômega B? Quer dizer, com vértice num ponto ideal. Alguma ideia? O que seria a bissetriz desse ângulo aqui? Em relação a esse vértice? Não sei, professor. Falar em dividir em dois ângulos congruentes aqui não vai fazer sentido, né? Porque esse ângulo ele tem medida zero. Mas vamos pensar na bissetriz normal. Então, se tiver um ângulo aqui, ABC. Então, essa bissetriz aqui. Bom, a gente sabe que a bissetriz, por definição, é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Só que essa definição não vai servir para a gente, né? Então, vamos tentar usar uma outra propriedade que é válida também para triângulos ordinários, para ângulos ordinários, que a gente consiga generalizar. Você lembra como é que a gente definiu a bissetriz como um lugar geométrico? Acho que lá em desenho geométrico vocês devem fazer isso. A bissetriz é um lugar geométrico do quê? Quais as características que os pontos aqui da bissetriz têm em comum? Os pontos da bissetriz têm em comum? Uhum. Olha, a característica que eles têm em comum é a seguinte: a distância do ponto aqui a cada um dos lados do triângulo é sempre a mesma. Então, essa distância aqui é sempre congruente a essa. A bissetriz, na verdade, é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Tá? Então, independente do ponto que eu pegar aqui da bissetriz, quando a gente calcula a distância dele até este lado AC e até o lado BC, a distância é sempre a mesma. Tá? E isso é uma noção que a gente consegue usar para um triângulo para um ângulo desse tipo aqui, né?
a gente vai definir a bissetriz desse ângulo como o conjunto dos pontos que equidistam dos dois lados a ômega e b ômega. Então vai ser uma reta também. Uma reta aqui C ômega, que tem a propriedade de todos os pontos dessa reta equidistam do lado a ômega e b ômega. Então essa distância aqui é sempre a mesma. Bom, a gente na verdade tem que provar que isso realmente forma uma reta e que essa bissetriz ela sempre existe, tá? Existe e é única. Existe uma única reta que tem essa propriedade de dividir as duas retas paralelas a ômega e b ômega dessa forma aí. Bom, são vários resultados que a gente tem que provar antes, tá? Então, só para reforçar a definição, então a gente vai dizer aqui que uma reta T é uma bissetriz do ângulo generalizado a ômega b, se todos os pontos dessa reta T equidistam dos lados do ângulo. Então, se todos os pontos de T Bom, só para deixar a notação aqui, essa reta T é a reta do tipo C ômega, tá? Então, ela é uma reta paralela à reta ômega e à reta b ômega. A reta desse tipo aqui. Então, se para todo ponto... Deixa eu mudar a letra aqui. Então, para todo ponto D na reta, temos que a distância da reta a ômega até o ponto D é a mesma distância da reta b ômega para o ponto D. Ou seja, estou pensando nessa situação aqui, né? Aqui a ômega b. Estamos pegando uma outra reta aqui, C ômega. E pegando qualquer ponto dessa reta, a distância de D até um lado é a mesma de D até o outro lado. Muito bem. Bom, antes da gente provar que a bissetriz existe, é única, a gente vai provar esse primeiro resultado auxiliar, tá? A gente vai ver que se um ponto da reta T equidistar dos lados a ômega e b ômega do ângulo, então todos os pontos da reta vão satisfazer essa propriedade aí. Então, olha só. A gente tem duas retas RS, duas retas paralelas, né, na direção ômega. Então, uma reta aqui. E outra aqui. Então, essa é minha reta R, essa é minha reta S. As duas são paralelas na direção ômega. A reta R tem um ponto A, a reta S tem um ponto B. Muito bem. Então, a gente tem um ponto C no interior do ângulo. Um ponto aqui. Um ponto entre as duas retas paralelas, né? Então, se eu sei que esse ponto aqui, ele é equidista das retas R e S, ou seja, quando a gente traça a perpendicular da reta R passando por C,
é perpendicular de S passando por C, estes segmentos aí são congruentes, então todo ponto da reta C ômega, desta reta aqui, qualquer ponto dessa reta também tem essa propriedade. Qualquer ponto D que eu traçar pegando os pés das perpendiculares, a distância vai ser a mesma para os dois lados. Este lado congruente a este. Em relação ao ponto D, tá? Eu não estou falando que essa distância aqui é a mesma que essa. Estou falando que essa distância é a mesma que essa daqui. Ok? Como é que a gente consegue provar isso? Então, só lembrando que aqui é perpendicular e aqui também. Agora, a gente precisa mostrar que esses dois segmentos são congruentes. Vai cair num caso de congruência de triângulos? Uhum, isso aí. Tá, quais são os primeiros triângulos que a gente pode falar que são congruentes? Ó, vamos dar nome para esses pontos só para facilitar. Sei lá, vou chamar esse ponto aqui de E, o pé da perpendicular, esse de F, esse de G e esse aqui de H. Esse ponto A aqui está me atrapalhando, tá? Deixa eu tirar ele daqui. E o B também. Vou colocar ele mais para cá. Então, quais triângulos que a gente consegue ver de cara que são congruentes? O triângulo C ômega e CF ômega? Isso, exatamente, porque é o caso de congruência lá do ângulo, né? A gente tem os lados aqui congruentes e o ângulo reto. Aqui é o ângulo reto, aqui também. Então, este triângulo é esse ômega e o FC ômega são congruentes. Beleza. Então aí a gente já tem a congruência de um ângulo aqui, né? Deste ângulo aqui. Ok. Na verdade, a gente podia ter até falado que este ângulo era congruente por um outro motivo, né? Porque esse aqui é nosso ângulo de paralelismo do ponto C em relação às duas retas. E como o ângulo depende só da distância do ponto até a reta, e essas distâncias são as mesmas, então este ângulo realmente teria que ser congruente mesmo. Mas beleza. Bom, vamos tentar ver outras congruências aí. Por exemplo, se eu fechar este triângulo aqui, olha. B e o FD. Não posso falar que esses dois triângulos aqui, ECD e CFD, são congruentes? Sim. No caso, lado, ângulo, lado, né? Tem esse lado em comum. Então, a gente conclui que este ângulo, este lado é congruente ao outro. Que mais? Também este ângulo aqui é congruente a este e esse daqui. Esse daqui é congruente a este. Outra coisa,
aqui é um ângulo reto. E aqui a gente tem esse ângulo rosa aqui. O ângulo reto, estou tirando o ângulo rosa. Então, este ângulo complementar dele vai ser congruente também, né? Este ângulo aqui vai ser congruente a este outro aqui. Porque é um ângulo reto menos esse ângulo reto menos rosa. Certo? Este ângulo congruente a este. Aí, o que a gente pode falar desses dois triângulos aqui? Congruência pelo caso ângulo lado ângulo? Tá, mas está faltando o ângulo aqui, né? Hipotenusa cateto? Também não. Também não. Este é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Olha, lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto. Certo? É um caso que a gente não vê muito na geometria euclidiana, porque a gente sabe que quando tem os dois ângulos congruentes aqui, o terceiro vai ter que ser também, né? Porque somando os três ângulos tem que dar 180 graus. Mas na geometria hiperbólica a gente não tem isso. Então esse caso aqui ele é bem utilizado. Então tá. Bom, então esses dois triângulos são congruentes, então finalmente a gente pode concluir que este lado aqui é congruente a este, que era o que a gente queria mostrar. Então, a distância de D até a reta R é a mesma distância de D até a reta S. Distância de D até R é a mesma distância de D até S. Porque lembrando, né, como é que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta? É a distância do ponto até o pé da perpendicular dela traçada até a reta. Então, beleza. Então, olha só, essa proposição, ela mostrou para a gente que se tiver um ponto no interior do ângulo que equidista dos dois lados do ângulo, então todos os pontos da reta C ômega vão equidistar também. Mas nada garante para a gente que esse ponto exista ainda, né? Na próxima proposição a gente vai mostrar que esse ponto sempre existe. Todo ângulo generalizado ele vai admitir uma bissetriz. Vamos traçar aí um triângulo. Agora o problema é o seguinte, como é que eu posso conseguir encontrar um ponto aí dentro desse triângulo que equidista dos lados A ômega e B ômega? Alguma ideia? O ponto médio ajuda nesse caso, não? Se eu traçar a reta determinada pelo ponto médio até ômega. Tá, vamos pegar o ponto médio aqui e ver se dá para fazer alguma coisa com ele. Então, este lado aqui é congruente a este. E daí? Se traçasse a reta M ômega, né? Acho que não vai dar, né? Não vai dar certo. Daí estaria dizendo que ele é isósceles, né? Por que ele seria isósceles? Que daí para passar no ponto médio no ômega e a distância de A a B ali, né? Ser congruente, os lados que vão até ômega tem que ser igual, né? Então, isso aconteceria se eu soubesse que esse ângulo aqui fosse um ângulo reto, tá?
Que daí a minha distância realmente seria essa daqui, seria a mesma distância. Mas, em geral, não é um ângulo reto, tá? É que aqui eu desenhei meio parecendo que é, mas deixa eu fazer um desenho melhor. Aqui no meu AB ômega. Olha, que fica mais claro que se eu pegar o ponto médio e tem que pensar na semi-reta M ômega, estes ângulos eles não são necessariamente retos, né? Pode ser um ângulo agudo e outro obtuso, enfim. Mesmo sabendo que estes lados são congruentes, isso aqui não é a minha distância do ponto M até a reta, tá? Para eu calcular a distância, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar o pé da perpendicular de M em relação à reta A ômega. E a mesma coisa em relação à reta B ômega. Então, eu teria que pegar essa reta perpendicular aqui passando por M em relação à reta B ômega e a mesma coisa em relação a essa outra reta aqui. Aqui vai cair fora dela, né? Tem que estender um pouquinho aqui. Então, a gente tem nosso ângulo reto. Então, na verdade, nada me garante que essa distância é a mesma que essa. Ó, o ponto médio aqui não vai ajudar, tá? Eu já adianto para vocês. Aqui o que a gente está querendo construir, na verdade, é o incentro, tá? É o encontro das bissetrizes do triângulo, que é aquele ponto que é o centro da circunferência inscrita do triângulo. Você lembra como é que a gente faz para construir o incentro? As perpendicular de todos os lados? Isso seria o Baricentro. ortocentro, na verdade. Ponto de encontro das bissetrizes? Isso aí. Olha, aqui a gente tem dois ângulos ordinários, né? Com vértice no ponto A e no ponto B. Então, para esse tipo de ângulo, a gente sabe construir bissetrizes, não sabe? É a semirreta que divide o ângulo aqui em dois ângulos congruentes. Então, tracei a primeira bissetriz aqui, por exemplo. Então, este ângulo congruente a este. Ok? Bom, isso daqui é uma consequência daquele corolário que a gente mostrou no início da aula. Se eu tenho uma reta que divide um ângulo do triângulo, ela tem que cruzar necessariamente o outro lado. Não, na verdade a gente provou isso aqui na aula passada. Olha, se tem uma reta que divide o ângulo no vértice A, ela tem que cruzar o lado B. Isso aqui é uma consequência também do axioma de Pasch, tá? Ela vai ter que passar por esse ponto aqui. Então, vamos chamar esse ponto aqui de D. Aí agora a gente vai traçar a bissetriz deste ângulo B. Vamos dividir ele em dois ângulos congruentes. Eu posso garantir que essa reta vai cruzar essa outra aqui ou não? Essa reta vermelha? Sim. Posso. A gente tem uma proposição que a gente mostrou isso. É a proposição 2.10, se eu não me engano. Olha, se tem uma semirreta que divide um ângulo, então ela tem que necessariamente cruzar este segmento formado pelos pontos A e C. É o que está acontecendo aqui. Tem uma semirreta dividindo o ângulo ABD, então ela necessariamente cruza o segmento AD. Este ângulo aqui é congruente a este, e o ponto de interseção das duas bissetrizes, que vai ser o nosso incentro, que é o nosso ponto C. Ok? Muito bem. Então é justamente este ponto aqui que eu quero mostrar que equidista das retas A ômega e B ômega.
Então, por que... E lembrando, como é que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta? A gente traça as perpendiculares, né? Então, digamos que uma perpendicular seja aqui e outra aqui. Então, aqui nosso ângulo reto e aqui ângulo reto. Por que que essas duas distâncias aqui são iguais? Porque eu ia falar que se era o circuncentro e era todas iguais, né? Desse ponto aí todos os pontos pegam, mas só que o ponto que pega é o D, né? Não é Na o que verdade, você colocou ali. na verdade, o ponto D é esse ponto aqui da, da reta vermelha, tá? Deixa eu até colocar ele mais pro lado, para não confundir. O ponto D é esse aqui. Na verdade, a gente nem vai usar ele, então deixa eu até apagar. Olha, vamos fazer uma outra coisa. Deixa eu traçar mais um segmento de reta aqui. Mais uma perpendicular ao lado AB agora. Na verdade, essas três medidas aqui vão ser a mesma, tá? Por quê? Por causa que ela tá no círculo, que fecha o centro em C. Daí todos os pontos têm a mesma distância. Então, mas eu Aí eu ainda não fiquei com isso tenho... na cabeça. É que eu não tenho ainda a circunferência. A circunferência ela vai vir depois que eu provar que essas três distâncias forem a mesma. Daí vai ter a circunferência com esse raio que passa por esses três pontos. Mas eu não tenho ela ainda. Seria o caso de congruência lá do ângulo lado oposto? Ângulo oposto? Isso aí. Olha, vamos ver o que a gente tem. A gente tem nesses dois triângulos aqui, olha. Este triângulo e este. A gente tem um ângulo em comum, né? Este congruente a este. Aqui é um ângulo reto e tem este lado em comum. Então, é o caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Olha, tem um lado em comum, os ângulos em comum e o ângulo oposto ao lado congruente. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto, esses dois triângulos são congruentes. Então, daí a gente já tem a primeira congruência, né? Que este lado vai ser congruente a este. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para esses dois triângulos aqui. Este triângulo aqui e este. Não pode? Não é o mesmo caso de congruência? É. Né? Olha, tem um lado em comum, ângulos comuns e o ângulo oposto ao lado comum também. São ângulos retos. Então, os dois triângulos são congruentes, logo, este lado aqui vai ser congruente a este. Então, pronto. A distância do ponto C até este lado e até esse é a mesma. Não só isso, né? A distância dele até o segmento AB também é a mesma. Então, a gente pode pensar na circunferência com centro C e raio com essa medida aqui. Vai ser uma circunferência inscrita nesse triângulo. Ela vai tangenciar os lados, né? Porque o raio dela vai ser perpendicular aos lados do triângulo. Então, mesmo num triângulo generalizado, a gente sempre vai ter uma circunferência inscrita nele. Bom, pessoal, já deu o nosso horário. Vou encerrar por aqui e a gente se vê daqui a pouco. Então, gente. Valeu, professor. Até daqui a pouco.